Boa tarde. Bom, prazer revê-los aqui. Como fazemos? Eu faço uma apresentação inicial e depois respondo a perguntas. Parece bem? Não, nós tivemos aqui quarta, quinta e sexta, dias 3, 4 e 5, portanto, de abril, a terceira reunião, a segunda reunião de Sherpas da presidência brasileira do G20. Na verdade, nós fizemos em 3 dias, porque fazer vídeo, e foi por videoconferência, fazer por videoconferência é complexo, porque a gente tem que ajustar os fusos horários de todo mundo. Ou seja, quando a gente começa aqui no Brasil, na verdade, já é fim do dia em alguns dos países que são membros ou são países convidados, né? É o caso do Japão, é o caso da China, é o caso de Singapura, é o caso de Coreia. Então, é um ajuste complexo de horários, porque a gente tem vários momentos do dia para várias delegações. Então, nós fizemos em 3 dias reuniões pela manhã e discutimos vários temas, eu diria, do andamento da presidência brasileira do G20. Bom, o balanço é positivo no sentido que nós alcançamos agora, no início de abril, 1/3 do caminho percorrido. Na verdade, a presidência dura 1 ano. Então, como ela se iniciou em 1º de dezembro do ano passado, nós agora, no início de abril, completamos 4 meses, né, de trabalho. E essa reunião de Sherpas, que é a segunda, porque a primeira foi uma reunião presencial aqui em Brasília, foi no início da presidência brasileira, ainda em dezembro, e essa reunião era para fazer uma avaliação dos diversos grupos de trabalho, das negociações nas várias áreas que a gente tem no G20. A trilha de Sherpas reúne 15 grupos de trabalho, mais e o trabalho das forças-tarefa, que são trabalhos conjuntos com a trilha de finanças. Então, o que nós fizemos foi, a gente dividiu os grupos de trabalho entre os 2 primeiros dias da reunião, ou seja, quarta e quinta. A gente pegou metade dos grupos, fez uma avaliação do andamento. Tá? Eu poderia até ler, eu não estou com todos os grupos, mas a gente fez uma divisão em que no primeiro dia eram mais grupos da área social, política, e ontem, na quinta-feira, mais grupos da área econômica e ambiental. Tá? E aí fizemos um recorrido, né, de como estamos em cada um dos grupos. A avaliação geral é de que houve muitos progressos, que a gente está avançando no bom sentido de realizar eu diria, os objetivos que a gente se estabeleceu para cada grupo, porque cada grupo temático tem um conjunto de objetivos. Além dos objetivos gerais da presidência brasileira, que já foram enunciados e os senhores conhecem, né? A questão do combate à fome, da redução da pobreza, da redução da desigualdade, que é a primeira grande prioridade da presidência brasileira, a segunda, que é justamente a questão da mudança do clima e transições energéticas, e a terceira, que é a reforma das instituições internacionais e a reforma mais ampla da governança global. Além desses 3 objetivos gerais, para cada um dos grupos, e aí grupos dos mais diversos temas, né? Energia, educação, saúde, ciência e tecnologia, tem o grupo de anticorrupção, tem o grupo de comércio e investimentos, ou seja, é quase como vamos dizer assim, um elenco total, né, das áreas em que os governos têm de adotar políticas públicas. Então, para cada um deles, a gente fez uma avaliação. Os progressos são bons e para cada um deles nós temos um conjunto de objetivos que nós estabelecemos desde o início da presidência, que foram objeto vamos dizer assim, do papel, do documento de base para cada um desses grupos. Então, é nosso também dever como Sherpas fazer uma avaliação de como andamos no cumprimento dessas metas estabelecidas para cada um deles. E hoje, no terceiro dia, nós fizemos aí foi uma discussão já preparando, vamos dizer assim, os próximos passos das negociações do G20, em particular da próxima reunião de Sherpas também. Aí nós discutimos a questão da interação entre a trilha de Sherpas e o G20 de uma forma mais ampla, com os grupos de engajamento, porque só para que todos entendam, além da trilha de Sherpas e da trilha de finanças, o G20 tem uma vertente de participação da sociedade civil.
tá? Que são os grupos de engajamento, os mais diversos temas. Grupo de engajamento, mulheres, grupo de engajamento, jovens, grupo de engajamento, negócios, né, que é o B20. Para cada um desses temas, a gente tem também a participação da sociedade civil reunida em torno desse, vamos dizer assim, desse grupo, né? Aí é o B20, é o T20, são vários desses, tá? E para cada um desses, a gente tem a participação não só daquele país que preside, da associação que representa o país como representante da sociedade civil, mas também a participação das demais entidades da sociedade civil dos outros países que são parte do G20. Tá? E uma prioridade brasileira, como já foi dito desde o início, é prestigiar os grupos de engajamento no sentido de aproveitar melhor as contribuições que a sociedade civil tem para incorporarmos os segmentos oficiais governamentais do G20. Isso é uma prioridade que o presidente Lula estabeleceu desde o início, é ter uma participação mais efetiva, mais próxima dos governos pela sociedade civil, ou seja, trazer os grupos da sociedade civil também para participação mais direta nos trabalhos do G20. E uma das inovações que nós introduzimos é justamente ter um relatório, uma espécie de uma apresentação direta pelos representantes da sociedade civil aos Sherpas. Isso acontecerá na reunião de julho, a próxima reunião de Sherpas vai ser no Rio de Janeiro, de 3 a 5 de julho, e haverá uma sessão específica dedicada a que os Sherpas recebam da sociedade civil, desses representantes, um representante de cada um dos grupos de engajamento, receba as contribuições numa apresentação oral e também por um texto que será transmitido aos Sherpas. Então, isso é uma inovação. Nunca houve no G20 vamos dizer assim, uma sessão dedicada para que os governos recebessem diretamente dos grupos as suas contribuições. Então, nós teremos isso e, felizmente, né, a proposta brasileira teve amplo apoio, ou seja, hoje eu recebi de todos os meus colegas Sherpas, né, o endosso para que nós realizemos essa sessão conjunta, que contará com a presença de todos no Rio de Janeiro. Houve consenso em relação a isso, ou seja, um bom resultado também. Então, esse foi um dos temas. O outro tema que nós discutimos é o começo do processo, que será um processo de alguns meses, de preparação da Declaração dos Líderes. Como converter, né, as discussões, os resultados, as ações empreendidas nos mais diversos grupos também num documento dos líderes, que também refletirá as discussões que os líderes vão ter no Rio de Janeiro. Então, nós antecipamos alguns desses temas e, como em todas as reuniões internacionais, nós preparamos e negociamos antes também os textos para que os líderes endossem ou, eventualmente, façam modificações em determinados pontos, né? Porque há sempre temas que ficam para a negociação final, nem tudo se pode negociar antes ou se resolver antes. Então, esse processo de preparação cabe aos Sherpas. São os Sherpas os responsáveis não só por ajudar os líderes a organizarem a cúpula, mas também a produzir uma declaração de líderes. Então, nós discutimos esse processo que seguirá em julho. Então, esses foram os temas principais. Naturalmente, todos os temas mais fáceis e mais difíceis serão discutidos, né, na preparação da declaração de líderes. Mas isso é um processo que faz parte da negociação diplomática, de um processo também que dura um ano e que esperemos, né, tenha bom fim, bom resultado, bom porto na reunião dos líderes em novembro. Isso é um resumo, né, do que nós fizemos esses 3 dias. E me coloco à disposição para eventuais perguntas de vocês. Boa tarde, embaixador. Marta Velho, da Bloomberg. Eu sei que é um pouco da trilha financeira, mas eu acho que não tem como não falar um pouco da questão de combate à desigualdade e fome sem falar das fontes de financiamento para isso. Queria só entender se vocês chegaram a falar um pouco sobre a questão da taxação dos mais ricos, por exemplo, que eu sei que é uma das coisas que o ministro Fernando Haddad coloca como necessárias para essa força-tarefa que o presidente quer lançar. Vocês entraram nesse assunto de que forma? Olha, nós discutimos também a força-tarefa da Aliança Global contra a Fome. E essa a Aliança Global contra a Fome tem 3 pilares, né? Como a gente acho que também já divulgou isso. Tem o pilar
dos compromissos nacionais, ou seja, que políticas públicas os países que sofrem do problema da fome e da pobreza extrema, que políticas públicas poderão ser adotadas por esses países. Tá? Tem o pilar de conhecimento, quais são os países que têm conhecimento em termos de sucesso na implementação de políticas públicas para combate à fome e à pobreza. Tá? Isso é contribuição que é interessante na Aliança Global contra a Fome, que é a oportunidade de países que superaram a fome contribuir em termos de conhecimento de políticas sociais para que aqueles que ainda não chegaram lá possam também ter sucesso no combate à fome, e há o pilar financeiro. Tá? O pilar financeiro é discutido pela trilha financeira. O que eu posso antecipar a você é que haverá agora, na reunião de primavera da trilha de finanças, e haverá uma reunião ministerial em Washington sobre isso, haverá um evento dedicado justamente aos mecanismos financeiros para a Aliança Global contra a Fome. Inclusive, ontem, os ministros Mauro Vieira e Fernando Haddad discutiram isso, uma reunião muito boa que eles discutiram justamente isso. Um dos temas que era a realização de uma reunião específica sobre os mecanismos financeiros para a Aliança Global contra a Fome, e essa reunião acontecerá em Washington, em paralelo à reunião de ministros das finanças do G20. Então, isso sim foi discutido, mas foi discutido mais nesses termos. A gente discutiu de forma mais ampla a Aliança Global contra a Fome, mas o detalhe, isso que você me perguntou sobre os mecanismos financeiros, isso cabe à trilha de finanças e, portanto, será conduzido pelo ministro Fernando Haddad, e ele terá a oportunidade já em Washington de voltar a tratar do tema com seus colegas do G20. Bom dia. Antes de voltar, agência Reuters. Primeiro, uma pergunta prática. O governo brasileiro vai considerar deixar de exigir vistos a delegações de países como os Estados Unidos, que vão ter que ter visto a partir da semana próxima para o Brasil? Estão considerando isso? Olha, esse é um tema um pouco alheio à questão do G20, tá? A questão da reciprocidade dos vistos e aplicação de vistos é uma questão que não tem a ver com a reunião do G20, porque na reunião do G20 vem representantes oficiais, né? Não vem, na verdade, vamos dizer assim, cidadãos com visto de turista, não é o caso. Então, eu acho que é uma questão que não toca muito nesse aspecto. E isso é uma questão que está sendo discutida pelo governo brasileiro, então, né, sobre a implementação do tema da reciprocidade. Então, eu não vejo, francamente, nenhuma relação com as discussões do G20, porque, no caso do G20, isso é uma questão, né, de visto oficial, ou, eventualmente, países, né, com os quais o Brasil tem, por exemplo, né, acordos sobre passaportes diplomáticos que isentam até a própria necessidade de visto. Então, eu acho que são questões que não se tocam muito diretamente. Tá? Uma segunda pergunta. Que tratamento vocês esperam que vai ter a situação em Ucrânia? O problema em Ucrânia. Que tipo de tratamento você espera que a declaração final vai ter? Você diz a declaração de líderes, né? Sim, sim. Esse é um tema que tem sido mencionado, como outros temas, né? Também a questão de Gaza, outros temas têm sido mencionados em várias reuniões. O que nós temos transmitido como orientação principal da presidência brasileira esses temas são importantes. Mas é preciso também usar as reuniões do G20 para os objetivos muito concretos que nós, como comunidade internacional, temos que atingir. Então, que esses temas não sejam obstáculos à discussão dos temas que são os principais objetivos dos países no G20. Mas esses temas sempre surgem, isso é notório, isso não é uma novidade. Nas últimas 3 presidências, esses temas têm surgido. Mas eu acho que, como aconteceu na cúpula de Delhi, é perfeitamente factível que se negocie entre todos os países do G20 linguagem adequada sobre esses temas também. Uma última pergunta. O documento brasileiro enviado em novembro à Comissão Internacional de Direito, quem mandou isso? Que parte do governo mandou? Parece que não foi Itamaraty. E que ligação tem com a G20, a cúpula G20? Tem alguma
motivo ligado à cúpula? Olha, eu tenho que buscar melhores informações sobre isso, mas até onde eu sei, não foi o governo brasileiro que mandou um documento, era a resposta a um questionário que foi apresentado sobre o assunto para os diversos governos, não só para o governo brasileiro, mas não vejo necessariamente relação direta com o G20.